São 7h43, Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Nova Canabrava. Voltamos com o nosso papo com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto. Vamos retomar aí o assunto. Está muito interessante. Bom, Fátima, vou continuar falando um pouco de Rhodes, pela importância que tem para Quissamã, para Campos, para a região, né? Além do estado, né? Fazer um pouco o advogado do diabo aqui, que talvez às vezes é necessário você jogar lá e jogar cá. 2013, vamos falar do que você mesma admitiu aqui, e falando que a região não se preparou para, respondendo a Arnaldo aí, para a possibilidade não só de agora estar no STF, mas os Campos Maduros, que é um bem finito. Naturalmente ele ia acabar um dia, ia entrar em declínio, como está acontecendo agora. Mas vamos falar de 2013 para cá. Você está de 2013 com todo o orçamento dos municípios, o seu principal fonte de arrecadação com base numa liminar. Que seria mais do que motivo para prefeitos e governador e tal. Quer dizer, começar a pensar numa alternativa, porque não é uma coisa segura uma liminar. Liminar é uma coisa que cai. Sinceramente, acho até que demorou muito tempo. Inclusive, há muitos constitucionalistas que falam que é um absurdo ter demorado 2013 para cá, são 6 anos. É um absurdo você segurar um assunto tão importante tanto tempo para uma liminar. Por que pelo menos 2013 para cá, quando saiu essa liminar salvadora do ministro Carmen Lúcia, mas uma liminar, por que os municípios não fizeram nada, não se prepararam? É uma pergunta, mas eu acho que, na verdade, Aloysio, as pessoas não estão acreditando que vai acontecer essa perda, né? Agora, quando a marcha sacode de novo esse assunto, todo mundo fica alarmado, né, mas ainda muito confiante de que não é possível, porque a gente está falando de royalties aqui, mas aí sim, e os outros... quem tem royalties da água vai dividir para o país todo? Como é que vai ser isso em relação aos outros produtos? Então, mas eu acho sim que desde sempre, não só por conta da ameaça da perda, mas esse fundo deveria ter sido criado, né? Eu falei aqui, por exemplo, quando Quissamã tinha de PE quase 60 milhões por ano, a gente está falando de um município de 25 mil habitantes, era importante ter feito um fundo que colocasse 3 milhões por ano, né? Hoje a gente tinha esse fundo para poder ampliar as políticas públicas. Então, é uma reflexão, né, que todo mundo tem que fazer. O que você falou assim, não pode gastar mais do que arrecada. E geralmente se gasta mais do que arrecada, né? Ou se gasta contando com um recurso que não é para a vida toda, como é a questão dos royalties. 20 anos, totalmente ali garantindo uma receita gigantesca para os municípios, só que os postos ficaram maduros. E se a Petrobras, a gente tem se reunido com o Petro para tratar dessa questão com a ANP, enfim, se a Petrobras não investir nesses postos, daqui a pouco nós não teremos. Se fala em abrir para empresas estrangeiras, pode ser uma maneira de você... acho que estão fazendo um pouco já isso, sim, né? Com a coisa dos leilões, enfim. Mas não tem dado ainda o resultado esperado. Não, né? Nós, por exemplo, hoje, o que está mais ativo para a gente é o Tartaruga Verde, que foi um poço que recebeu um investimento. Ele estava totalmente minguado, recebeu o investimento, está dando um valor maior para a gente de royalties. Mas poços importantes nossos no passado, hoje está praticamente insignificante na questão do repasse, né? E é uma preocupação, porque se em algum momento a gente não descobre pré-sal aqui, ou pelo menos começa a explorar esse pré-sal, ou não haja esse investimento nesses postos, como é que vai ser daqui a 10, 15 anos? Agora, porque o que me impressiona, desde que saiu essa decisão, eu fiquei, na mesma hora me acendeu meu sinal amarelo, e eu ouvi muitas pessoas, ouvi você inclusive, e o que mais me impressiona, eu falo como jornalista, é as pessoas, a impressão é que na prática estão pouco se importando, as pessoas normais, o cidadão, pouco se importando com isso. E não são poucos que me deixam mais impressionado, que defendem que acabe mesmo com o royalties, porque alegando que nós não soubemos usá-los nesse período. E não são poucas pessoas, quero crer que em Campos não são poucas, sobretudo aqui na classe média, formador de opinião, e quero crer que Quissamã também haja esse pensamento. Quer dizer, como é que você encara e reage a isso? Eu acho muito triste, né? Porque assim,
você estava falando aqui no começo do programa, essa coisa da polarização, né? Há uma demonização da política nesse momento no país, e é claro que uma parcela da sociedade tem razão, até por tudo que vivenciou, mas as pessoas olham e acham que assim, mas se perder os royalties, dane-se, os políticos é que vão se danar. Se a gente perder os royalties, a população vai se danar, né? A saúde vai fechar postos de saúde, creche, a educação, creche, escola, né? A gente hoje tem o maior orgulho de que Samã, a gente tem uma educação de muita qualidade, de botar merenda boa na mesa das crianças, de ter professor em todas as salas de aula, de ter creches com padrão que as pessoas falam que é padrão de creche particular. Uma menina nutricionista nossa lá fez um estágio nas creches particulares aqui de Campos, e quando apresentou a realidade de Quissamã, foi uma surpresa para a bancada que estava lá, para a banca que estava analisando o trabalho dela. E isso é com dinheiro de royalties, isso é com a arrecadação do município, não tem uma vara mágica. Então o cidadão, né, que agora inclusive está nos ouvindo, que torce para que aconteça isso, para que o município, o estado do Rio, perca dinheiro, saiba que a sua vida piorará muito se acontecer isso, porque perder dinheiro, né, que implementa a política pública, é perder dinheiro que impacta diretamente no dia a dia, na vida do cidadão, né, do Brasil, no nosso caso aqui, que seremos impactados, do estado do Rio de Janeiro e dos municípios. Eu usei aqui, no dia seguinte que saiu, o ministro Dias Toffoli marcou, a gente trabalhamos aqui com a agenda, né, o programa, e estava agendado um papo com o cientista político e sociólogo Jorge Gomes Coutinho, professor da UF de Campos. E aí até pedi desculpa para ele, me falei, Jorge, a pauta vai ficar, vamos ter que falar muito sobre isso, né? Que não é assim, um sociólogo, um cientista político, que vai avaliar o impacto, logicamente, social, mas não é um cara de números, assim. E deu entrevista brilhante aqui, adaptou a pauta. Mas uma coisa que eu perguntei ao Jorge, e gostaria de perguntar a você também, tem um estudioso, um historiador chamado Alberto Urani, que escreveu um livro, é tido como uma obra referencial para você entender o advento do Islã, que é um estudo sobre os povos árabes. É uma ascendência libanesa e foi professor em Oxford, na Inglaterra. E na parte do petróleo ele fala o seguinte, que é o que acho que interessa a gente aqui. Ele fala que os árabes, quer dizer, tem o século VII do Islã, são dominados, né, ali no século XV pelos turcos otomanos, né? Por isso que a gente chama libanês de turco, aqui turco, porque o passaporte era a bandeira da Turquia. E termina a Primeira Guerra Mundial, eles saem do domínio turco, que o domínio durou 700 anos. E o Bertolini fala, e descobriram que estavam sentados em cima de uma grande riqueza. Quer dizer, eles ficaram 700 anos dominados, eles saem desse domínio de 700 anos e descobrem que estavam sentados sobre um balde de ouro, que é o petróleo. E Alberto Urani fala como isso serviu, no lugar de alavancar o desenvolvimento árabe e trazer eles de novo, que foram a luz do mundo na Idade Média, como aquilo serviu para manter uma elite atrasada no poder, né, e perpetuar um clã, né, como a gente vê, né, nos países árabes, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, são coisas medievais, são linhagens, né, gente muito atrasada, né. Enfim, ele fala no final que, depois divaga muito ali, estuda muito, apresenta muito dado, que você ter uma riqueza pela qual você não trabalhou, isso às vezes não é tão bom. Quer dizer, o paralelo é óbvio aqui com a região, né? Como é que você encara esse paralelo, quer dizer, usando os árabes como referência? Eu acho que na nossa região a gente saiu daquela questão ali da cana de açúcar, das usinas, das 18 usinas que fecharam, e em seguida chegaram os recursos dos royalties, né? Então, assim, acho que foi algo até inesperado também para a região. E talvez por conta disso, desse dinheiro que veio, né, e veio farto, os gestores e todo mundo talvez não tenha se atentado que, assim como o ciclo da cana, né, o petróleo também é um ciclo, e que em algum momento esses poços ficariam maduros e a gente não teria mais esse recurso. Então, se usou. Na época eu lembro de shows milionários que a região, isso foi, né, noticiado no Brasil todo, inclusive o argumento aí para divisão, usavam muito isso, que a gente não sabia aplicar aqui na região os recursos. Campos foi tema de escola de samba. Enfim, então eu acho que todo mundo precisa fazer essa reflexão, né?
voltando aqui àquele tema que você abordou no começo, da gente não ficar só apontando o passado, mas às vezes é importante trazer o passado à tona para a gente situar o que nós estamos vivendo hoje. E faltou sim, acho que esse recurso veio farto, né, mas tinha um prazo de validade e não se avaliou isso, que esse prazo de validade ia chegar, e os custeios dessas prefeituras são altíssimos, e hoje nós que estamos governando nesse período de menos recurso, com mais desafio de desemprego, com tudo isso, a gente passa por uma situação extremamente inquietante. Porque, por exemplo, eu sou prefeita de uma cidade que eu conheço as pessoas pelo nome, né? Eu sou assistente social de Quissamã, concursada, né? Trabalho lá desde 91, depois fui vereadora 2 mandatos, depois fui candidata a prefeita em 2012 e não venci aquela eleição, mas foi um grande aprendizado. Depois me elegi, né, em 2016 com o apoio da população, e eu não posso ficar indiferente a um pai ou uma mãe de família que chega perto de mim e diz assim, olha, eu não tenho emprego, lá em casa está todo mundo desempregado. Eu sei onde aquela pessoa mora, sei o nome dela, sei a casa que ela vive, sei a comunidade que ela vive. Hoje mesmo à tarde a gente vai lançar um programa para a juventude. Nós estamos lançando 2 programas de 7 a 14, de 14 a 18, onde nós vamos inserir 900 crianças e adolescentes com um complemento de renda, e eles estarão inseridos na Guarda Mirim, na Defesa Civil Mirim, em várias atividades dentro da prefeitura de aprendizado, né, paralelo a isso está na escola, matriculados e frequentando, para proteger, Aloysio, porque o tráfico, na carona do desemprego, né, o tráfico chegou a toda a cidade, chegou a Quissamã e chegou a toda a cidade pequena. E quem é o principal alvo? São os meninos e meninas mais pobres, né? E então a gente está cercando, fazendo um cerco protetivo. Eu saí de 800 vagas nas escolinhas de esporte, estou com quase 3.000, estamos com 17 modalidades esportivas em andamento, com mais de 1.000 crianças e adolescentes inseridas nas atividades culturais, nossas escolas todas funcionando plenamente. A gente bateu a meta do IDEB prevista para 2021, no segundo segmento, no ano passado, né? A educação tem sido uma prioridade, não só no investimento material, mas no investimento humano. Eu estou implementando agora o plano de cargo e salário dos professores, que estava parado desde 2007. Né? Então, o professor ele precisa, sim, ser melhor remunerado, ser mais valorizado. Então, a gente tem que fazer esse cerco protetivo para que as nossas pessoas, né, que a gente está ali no dia a dia com elas, que nos escolheram para governar aquela cidade, tenham vida melhor. A política só vale a pena se for isso, né? Porque hoje eu prefeito, eu fui vereadora, mas é muito diferente ser prefeita. Eu durmo com o celular ligado. Antes de ontem mesmo, uma mãe me ligou 2 horas da manhã com uma inquietação. Às vezes, domingo, 6 horas da manhã, chega na minha casa, porque o prefeito de cidade pequena ele é encontrado como vereador. Né? Eu fico pensando num prefeito de uma cidade como o Rio, né? Ninguém sabe onde ele mora, ninguém o encontra. Né? Mas eu também não quero ser uma prefeita de gabinete, eu não quero ser uma prefeita escondida, eu não quero ser uma prefeita que não se relacione com as pessoas. Então eu vou à escola, vou ao posto, faço reunião de comunidade, quero estar perto das pessoas, compartilhando as conquistas e as inquietudes. E hoje eu posso lhe assegurar que a nossa maior inquietude é o desemprego e essa questão da ameaça do tráfico à nossa juventude. Só uma coisinha, esse detalhe do esporte, eu costumo dizer que o esporte, eu trabalhei com esporte muitos anos como jornalista. Então, eu vejo o esporte, eu vi muitos, no mundo inteiro, eu vi planos, projetos esportivos que criavam, por exemplo, uma escada social, porque o esporte ele serve como escada social. Pessoa serve mesmo. Na Coreia, por exemplo, o golfe. Salva vidas. O golfe feminino salva vidas. Né? Estão todas nos Estados Unidos jogando muito bem e ganhando muito dinheiro. Ele salva vidas na área do tráfico. Um exemplo aqui perto, relativamente perto de Japeri, que é uma cidade paupérrima. Há 25 anos atrás fizeram um campo de golfe. Os funcionários dos clubes de golfe do Rio de Janeiro conseguiram com o prefeito uma área, fizeram um campo de golfe com apoio da Federação de Golfe da Escócia, internacional, e hoje tem 400 alunos, né, já criou mais de 2.000, e dos 10 melhores jogadores amadores do Brasil, 9 são egressos daquela comunidade, paupérrimos. Iam lá para jogar, para treinar, para comer.
E junto com a escola tem que ter nota. Forma para a vida, né? Forma para a vida. Eu acho uma decisão muito inteligente dos prefeitos que estão buscando, como em Campos está sendo feito pelo Rafael Twin, esse movimento do esporte, porque ele definitivamente é uma salvação de vidas. E é uma política pública importante, que às vezes fica no final com um pouco de recurso, sem visibilidade, como se fosse um adereço. E não é. É extremamente emancipatório, é importante. Arnaldo. Eu queria voltar um pouquinho à análise que a Luísa fez sobre o Oriente Médio e falar um pouquinho sobre os royalties para repetir a pergunta. Pelo menos uma parte que eu entendi da análise. A analogia é do urânio, tá? Sim, você fez aqui o ensejo. Os royalties de petróleo criaram oligarquias do poder quando os royalties estavam em alta na nossa região. Você acredita que isso aconteceu não só em Quissamã, mas em todo o Norte Fluminense? Assim como o ciclo da cana. Acho que criou assim. Acho que assim, prefeituras milionárias, meio que grupos ficaram se reelegendo, né, naquele contexto, até porque prefeituras milionárias, mais ações, mais programas, enfim. Acho que foi um ciclo parecido com a cana que essa região vivenciou num outro momento da nossa história, né, e que o petróleo também trouxe algo semelhante. Continuando na questão dos royalties, Fátima, hoje o presidente do país é o Jair Bolsonaro, que apesar de não ser nem carioca, nem fluminense, mas tem toda a sua carreira política aqui no Rio de Janeiro, congressista por quase 30 anos pelo nosso estado. Você acha que isso pode ser um facilitador em Brasília dessa discussão da redistribuição dos royalties? Acho que sim. De que forma esse presidente pode chegar e articular isso? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é do Rio, o presidente da República é do Rio. Eu me lembro muito bem quando aconteceu esse movimento, né, há 13 anos atrás. Hoje, né, totalmente fora do cenário e preso, mas naquele momento o governador do estado, que era Sérgio Cabral, ele foi muito importante naquele movimento ali, mobilizando com o governador do Espírito Santo. Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro pode se articular até, inclusive, mostrando, né, para o Supremo, e aí assim, é a força mais poderosa que a gente tem para mostrar, que é a voz do presidente da República, dizendo o que acontecerá com o estado do Rio de Janeiro caso, né, a gente perca isso lá em Brasília. É o caos. Porque a gente está falando aqui de Quissamã, de Campos, de Macaé, mas o próprio Estado, né, o governo do Estado, recebe uma arrecadação de royalties extremamente importante para gerir as políticas de um Estado que já está altamente penalizada financeiramente. Eu dou um exemplo do que vocês estão falando. Por exemplo, você tem 1.000 pessoas e uma pessoa recebe R$1.000. Essa pessoa que recebe R$1.000, ela vai poder pelo menos comer, comprar um remédio, se ela dividir pelos 1.000, exatamente, aqueles R$1.000 vai dar R$1 para cada um, ninguém vai fazer absolutamente nada e os 1.000 vão passar fome, né? Agora, só, Aloysio, para você, falamos de rádio no início, no ar e fora do ar, falei da Carolina, ela está em Pushkar, na Índia, está nos ouvindo, mandou aqui a mensagem, lá são 17 horas e 1 minuto. Um beijo para ela, o tempo que eu não a vejo. Ela mandando um beijo para você, né? Manda um beijo para Aloysio, e na Índia nos ouvindo através do celular, do aplicativo do celular. É legal essa integração do mundo, rádio, né, no mundo inteiro. Eu estava comentando aqui, o rádio também perpassa com a mesma influência todas as classes sociais, né? Da A, E, A, B, C-, C+, D e E. Tudo. E talvez mais do que o jornal impresso, que é o mais antigo das mídias, mais antiga das mídias, século XVI, vou botar Gutenberg, o rádio do século XIX, mas a rádio, ela ganha uma complementaridade com a internet que outros veículos não têm. Conseguem. Se você citou aqui há pouco, acho que ontem ou anteontem, o exemplo do historiador Marco Antônio Villa, que virou uma figura nacional a partir do programa de rádio de São Paulo, que é muito mais visto pelo vídeo do streaming que fica nas redes sociais do que propriamente por quem ouve o programa de São Paulo, né? Era uma figura local que se tornou uma figura nacional. Ele e outros, né? Reinaldo Azevedo. Não, eu falo o Villa porque você citou ele aqui há pouco tempo. Eu citei. Mas, Fátima, como é que está hoje? A gente falou Bolsonaro e tal. Como é que está a relação hoje do governo de Quissamã
com o governador Wilson Witzel. Como é que você avalia aí? É uma novidade, não é juiz federal, pegou carona nessa plataforma conservadora e de enfrentamento ao crime organizado, e você vê que está em todo lugar hoje. Você falou que hoje está em Quissamã, né? E como é que está a relação do município com o governador Wilson Witzel? Como é que você está vendo o governo? Eu falei aqui inicialmente que a gente, né, vai sempre trabalhar em parceria com o governo do Estado e com o federal. E nós já fizemos algumas agendas com secretários de Estado, fomos muito bem recebidos. Tivemos a visita do secretário de Desenvolvimento aqui na região, até articulado pelo deputado Vladimir, onde nós participamos de uma reunião lá em Barra do Furado, sobre um projeto importante que teve um investimento de mais de 120 milhões e que está parado por falta de recursos. O Complexo Logístico de Barra do Furado, que seria uma grande de Barra do Furado, que seria uma grande alternativa de emprego e que não atrita com a Sul, porque não é um porto, é uma base offshore. Então recebemos lá o Lucas Tristão, que veio representando o governador. Então temos uma relação institucional, né? Eu quero muito que o Estado do Rio vá para frente. Acredito que é também a prioridade do governador. Ele, por exemplo, tem tocado uma pauta que eu acho importantíssima, que é a questão do turismo. Ele tem falado que o turismo pode ser o novo petróleo dessa região, e pode, né? Mas, na verdade, no Estado do Rio, nenhum governante antes investiu nessa pauta. Quando fala de turismo no Rio, você pensa no Carnaval, você pensa no Bondinho, você pensa no Cristo Redentor, mas nunca ninguém falou de Jurubatiba, nunca ninguém falou das riquezas naturais que Campos, Quissamã e a região têm, ou riquezas históricas também, né? Fizemos um fórum recentemente de turismo em Quissamã, foi muito bom, tivemos a presença de mais de 20 municípios e vieram 2 representantes, um da Secretaria de Agricultura e outro da Secretaria de Turismo, né, representando os secretários de Estado, exatamente para tratar dessa pauta que é extremamente importante, que gera renda, que gera emprego, que gera riqueza e que pode desenvolver. Então a nossa relação com o governador vai ser sempre pelo bem do Estado, pelo bem do nosso município, de parceria, né, e de articulação para a gente seguir cada vez mais em frente. Bom, são 8h05, o Folha no Ar, primeira edição, faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes com a nossa conversa com a prefeita Fátima Pacheco, de Quissamã, com a Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto. O oferecimento de Clínica Proteus, de Laboratórios Plínio Bacelar e de Nova Canabrava. 2019 inicia um novo ciclo.